eu vim trazer uma explicação, porque assim, muita gente veio me perguntar assim, nossa, Roberto, eu não consigo entender o conceito de corpo, alma e espírito, né? Porque tudo a gente divide em três, né? Como que se dá a formação do corpo, da alma e do espírito? E essa formação é uma coisa simples. Teoricamente seria até muito tranquilo de entender, né? A gente tem um primeiro sistema, um primeiro nível de manifestação, porque tudo parte do imanifestado. Deus não é manifestado, né? O Criador não faz parte da sua criação. Se você pegar tipo um livro como esse aqui e escrever ele, você não é o livro, você é o escritor do livro, né? O Criador não pertence à sua manifestação. Eu posso ter escrito esse livro, mas eu não sou o livro, né? Então é isso, com Deus é a mesma coisa. Deus criou tudo, mas ele não é tudo, né? Mas independente disso, ele traz de si para a criação dele. Assim como se eu tivesse escrito esse livro, eu estou colocando aqui minhas ideias, minhas palavras, né? Quando alguém lê, ele vai ressuscitar o meu espírito, minhas palavras aqui, né? Então, Deus coloca de si na criação dele. Então, ele é imanifestado porque ele não existe na manifestação, ele está à parte, né? E então, qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto que eu quero colocar é que existe um primeiro plano, que é a intersecção, o período de escrita, a ideia, né? Essa ideia é amarela, dourada, a gente dá o nome dela, a gente dá o nome para ela de Sattva, né? Aí essa ideia, que são as palavras escritas no livro, eu acabei de escrever o livro, então eu mandei para a gráfica. Eu já não interajo mais com a criação. Agora a minha ideia vai interagir por si mesma. Então, as palavras que eu coloquei aqui nesse livro, elas vão pegar e vão começar a gerar pessoas que vão ler, né? Vão começar a gerar todo um processo de criação do livro, né? Então, ainda não chegou na parte da manifestação física, né? Mas aí tem impressora lá na gráfica que imprime, aí tem os corretores, né? E a partir desse momento, esse livro, depois de impresso, ele vai ser distribuído para as pessoas. Então, vou chegar lá e falar assim, ô meu amigo, você quer um exemplar aí do Alcorão? Toma um exemplar aí do Alcorão. E aí a pessoa pega e recebe esse livro. E aí, sim, os meus livros vão ganhar vida, né, assim que a pessoa receber. Então, esse é o princípio da manifestação. E aí, como que acontece? Vem o imanifestado, interage através do raio amarelo. Num segundo plano, que é um plano materno azul, que é um plano de manifestação da grande mãe cósmica, né, do que a gente entende como o lado feminino, né, e a união do masculino amarelo com o feminino azul, né, ele coloca dentro dela o potencial do espírito e volta para o movimento de Pralaya, que é um movimento que ele vai continuar. E agora a manifestação, a grande manifestação de Deus começa a se subdividir, né? O segundo trono começa a derramar seu conteúdo no terceiro trono, que é aqui a manifestação física, né? Que é vermelho. Então a gente tem o primeiro impulso amarelo, que se manifesta no azul, né? Para depois se condensar no vermelho. Então, falando para mim que penso nisso quase todos os dias, parece prático, mas as pessoas questionam muito, falam assim, eu não entendo esse processo manifestativo, e aí ainda vai falar assim, tá, e como que isso se manifesta no homem, tá? A emanação do segundo trono que foi entregue pelo primeiro é o espírito, né? O corpo físico é o acúmulo de
de átomos aqui do nosso plano, e a alma é a forma desse espírito. Mas falando assim, nesse tom, né, soa muito simples, e não é, né? As pessoas, eu mesmo tive uma dificuldade absurda para conseguir assimilar isso, tipo, demorei muito tempo. Só que, num dado momento, uma pessoa me olhou, né, com carinho e falou assim, não, agora eu vou te ensinar definitivamente como que você vai entender corpo, alma e espírito. E é exatamente isso que eu quero passar para vocês hoje. Hoje eu quero efetivamente, de uma vez por todas, explicar o que é corpo, alma e espírito. E aí, nesse processo, vocês vão entender até um pouquinho mais, vão entender o que é o fenômeno Avatara, o que é o fenômeno do Sagrado Anjo Guardião, e esses fenômenos que a gente encontra na literatura e nunca é muito bem explicado, né? Então, eu vou lá para a sala ao lado, onde tem uma pia, vou preparar uma mesa para poder explicar isso para vocês. Então, até daqui a pouco eu já volto. Como eu falei na introdução, eu acho que a melhor forma de entender o que é corpo, alma e espírito é através da parte prática, demonstrando, né? Então as pessoas sempre me questionam, Roberto, como que faz para entender corpo, alma e espírito? Você fala com tanta desenvoltura, com tanto traquejo, né? E as pessoas normalmente não entendem. Aí eu queria mostrar para vocês aqui nesse vídeo uma forma prática e simples do que é corpo, alma e espírito. A princípio, no início do vídeo, eu não falei que existe o primeiro trono, o segundo trono e o terceiro trono. Então, o primeiro trono é representado pela cor amarela. A gente tem aqui, esse trono é imanifestado. Ele não está no plano de manifestação. O segundo trono, ele está no plano de manifestação e é o plano espiritual, é o que a gente entende como divindade, é o que a gente entende como Deus. E o plano físico, vermelho, é o plano da ação, o plano da manifestação. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma toalha azul aqui para simbolizar que esse é o plano da divindade. E aqui, o plano da manifestação. Então, vem o imanifestado e manifesta aqui a divindade. Como? Ele tira um pedaço de si mesmo, assim como eu estou tirando a água dessa garrafa, ele manifesta-se dentro de um ser, que é o que a gente chama de mônada inicial, ou primeira mônada, ou primeiro suspiro, ou ser inicial. Então, a partir desse momento, o amarelo sai de cena, que é o imanifestado. Ele é manifestado, mas ele se manifesta e depois ele já entra em pralaya, ele não permanece no plano. A manifestação daqui para frente se dá a partir desse espírito colocado na grande mônada. Essa mônada começa a se subdividir. Como? Então vamos supor que nasceu aqui o Joãozinho. O Joãozinho tem um corpo e está aqui manifestado no plano físico. Ele tem um corpo e ele tem um espírito. A água é o espírito. E nasceu a Mariazinha. Vamos supor que a Mariazinha é essa aqui, ó. A Mariazinha, que é uma tacinha. Mesma coisa, a Mariazinha, ela foi lá na fonte, na mônada inicial, e ela tem um corpo, que é a taça, e o espírito, que é aqui dentro. E aí, esses dois, o Joãozinho e a Mariazinha, se uniram, sexualmente falando. E essa mistura deles já estava acertada no plano antes deles nascerem, através do espírito inicial da mônada. E nasceu o Joãozinho Júnior. Aí o Júniorzinho nasceu. Os três estão manifestados fisicamente. Mariazinha, o Joãozinho e o Júnior, né? E aí a gente entende que esse é o corpo físico, o copo é o corpo físico e o espírito é a água. Mas o que é a alma? A alma é o formato
que esse espírito adquire a partir do momento que ele entra no corpo físico. E como que se dá esse processo almínico? Esse processo se dá assim, ó. Cada experiência que a pessoa tem, ela vai formando a alma. Com o quê? Com o espírito. Como que se dá? Por exemplo, a pessoa vai lá e... Vamos supor que essa pessoa foi lá e foi no show do... E foi no show num show do Beethoven. Aí foi o Joãozinho e a Mariazinha e deixou o Júnior em casa cuidando do cababá. Aí os dois estão aqui, né? Indo no show. Aí o que acontece? Eles passaram pela experiência, eles adquiriram mais espírito. Então eles estão formando a alma deles, tá vendo? Ó, a alma está sendo formada. Durante a vida, conforme as experiências vão... Agora vamos supor que eles foram no show da Anitta. Aí se for no show da Anitta é uma água preta, tô brincando. É espírito também. É espírito. Mesmo que a pessoa vá lá, só que é bem pouquinho, né? Isso é bem pouquinho. Foi lá no baile funk, bem pouquinho. Fez o quadradinho de 8. Aí... Independente, conforme a pessoa vai vivendo, vai formando uma alma. E aí, lá no final da vida, lá quando o Joãozinho tiver passado por bastante experiência, o que acontece? Ele vai perder o corpo físico. Não vai perder o corpo físico? A Mariazinha, ó, a Mariazinha já tá. E aí, beleza. Aí vamos supor que chegou o dia final, agora ela está com 50 anos, com 50 não, vai. Ela vai morrer com 75. Aí está com 75 anos, ela precisa morrer. O que acontece? Ela vai perder o corpo físico. O corpo físico tem que ser dissolvido aqui, no plano físico. Ele não pode subir para o plano etérico. O que pode subir é o espírito, mas o espírito para subir precisa ter a alma bem formada. A água. Então, só que aí a Mariazinha ficou ouvindo muita música ruim, participou de experiência ruim, ficou assistindo lá programas de violências criminais, filme de terror, ficou escutando música de baixa hierarquia. O que acontece com o espírito dela? Ainda é um espírito que não tem forma, então ele volta inteiro para o Pai e o corpo é dissolvido na terra. A mesma coisa acontece com o Joãozinho. O Joãozinho foi lá, praticou coisas ruins, não sei o que, e aí o espírito não consegue se formar, ó. E aí volta para o Pai, e o corpo é dissolvido na terra. Mas aqui sobrou o filhinho deles, e o filhinho deles é muito espiritualizado. Ele pratica yoga, ele só vai em show de música, então ele pratica yoga, então ele ganha bastante espírito. Aí ele vai em show de música clássica, assistir Beethoven, Mozart, Bach. Ele assiste a mostra de cinema, aí ele vai lá e pratica uma arte marcial, ele tem uma religião e ele fica buscando a verdade, ele não é fanático, ele é iniciado nos mistérios através de alguma escola de iniciação e ele vai formando a alma dele. Durante esse processo, ele vai se formando, tá vendo? Ele está quase formado. Só que ele precisa acessar a espiritualidade de alguma forma. Porque por mais espírito que ele adquire, ele não consegue. Então ele vai conseguir ter acesso a quem? A os mentores dele. E aí os mentores dele, entenda como vocês quiserem. Quem é o mentor? O mentor é quem, através desse processo, conseguiu dar forma para a alma. Então esse é o mentor. Tá vendo? O mentor não tem copo. Ele é só espírito. Ele tem a forma da alma. A alma está aqui, ó. Tá vendo? Então o mentor acessa o Joãozinho. Aí o que acontece? Acontece a união ou o processo avatárico. Isso não é incorporação. Incorporação é outra coisa. Acontece a união através do processo avatárico. Como que acontece? O mentor vai gradativamente, percebe que o mentor ainda está aqui, ó. Ele não pôs a essência dele dentro do Joãozinho. Ele continua com a essência dele, mas se uniu com ele. Joãozinho está se unindo com o mentor dele, com o Sag, com o Sagrado Anjo Guardião, com o Mahatman. E aí o que acontece? Esse Joãozinho aqui, o Júnior, se iluminou. Por quê?
Porque ele e o sagrado anjo guardião dele se tornaram um só agora. E agora os dois podem seguir num caminho de iluminação, ajudando quem? As outras pessoas que vão nascer nesse período em que a Terra está precisando de tanto está precisando de instrutor. E aí todas essas pessoas que estão nascendo vão ter o Joãozinho Júnior aqui como seu instrutor. Por quê? Porque o Joãozinho Júnior, ele não está possuído, ele não está incorporado, não existe isso nesse momento. Ele só se uniu com o Sagrado Anjo Guardião. Então, o Sagrado Anjo Guardião passa a essência dele para o Joãozinho e o Joãozinho passa a experiência para o Sagrado Anjo Guardião. Esse é um ser iluminado, esse é o processo de iluminação. É isso que acontece, mas um não domina o outro. O Sagrado Anjo Guardião respeita o livre-arbítrio do Joãozinho e o Joãozinho respeita o livre-arbítrio do Sagrado Anjo Guardião. Não existe incorporação. Incorporação é outro fenômeno, é quando a entidade ao lado da criatura, por exemplo, vamos supor que esse aqui é o ancestral do Joãozinho. E aí o ancestral vai querer incorporar nele. Não tem esse processo de avatarização. O que acontece? Há um processo de ligação entre chakras. E aí são ligados 3 chakras, e aí essa entidade consegue controlar esse corpo físico, isolando a parte espiritual desse ser. Isso é incorporação. A avatarização é quando a metástase avatárica acontece. Quando a metástase, a palavra metástase significa união de diferentes seres, mas mantendo a individualidade e respeitando o livre-arbítrio de cada um. O dia que o Joãozinho não quiser mais, ele não quer mais. E o dia que o Sagrado Anjo Guardião dele não quiser mais, apesar que isso não existe, né? Porque os dois, na verdade, são um só agora, e eles trabalham em perfeita harmonia. Justus et perfectus. Bom, espero que vocês tenham entendido. Esse é o exemplo mais fácil de se entender o que é corpo, alma e espírito. Então, a gente entende agora que corpo é o copo, o espírito é a água dentro do copo e a alma é o formato que o espírito adquire quando solidifica a alma naquele formato do copo. Esse ser viveu nesse formato, nesse copo. E aí, quando ele morreu, a alma já ganhou forma física. E aí, como a forma ganhou a física, na hora de devolver a água para o eterno, devolver o espírito para o eterno, já tinha corpo físico. Então, o corpo físico conseguiu se manter. A alma conseguiu se sustentar a partir do espírito. Bom, espero que vocês tenham entendido. Eu queria que vocês entendessem que o corpo físico é como se fosse um copo. E o espírito é como se fosse a água dentro do copo. E a alma é a capacidade que esse espírito tem de ganhar forma, de ganhar corpo. A alma é o véu nupcial que a noiva veste para se casar com o Cordeiro, com Cristo. Então, se vocês tiverem boas experiências e conseguir solidificar o espírito de forma a dar corpo, não assim, o gelo é um exemplo, mas não é bem rígido, né? A alma tem que ser flexível para se adaptar a diferentes momentos da existência. Então a evolução se dá a partir disso, se dá a partir da construção de um invólucro que é quase que invisível para que contenha o espírito e esse espírito consiga se manifestar após a morte sem precisar se dissolver no eterno. Bom, gente, era isso que eu queria falar, que eu queria demonstrar. Eu sei que é bem rústico o que eu estou fazendo aqui, chega a ser até grosseiro, né? Querer comparar espírito com água e corpo com copo, mas eu acho que é o jeito mais simples de se entender o que é espírito, corpo e alma. Espírito é a essência dentro de um copo, que é o corpo, e a alma é a forma que esse espírito adquire a partir das experiências feitas ou executadas ou adquiridas
durante 80, 70, 80, 90 anos, se Deus quiser, 150 anos de vida aqui na Terra. Paz e graça, ficamos por aqui e eu agradeço aí a atenção de todo mundo. Muito obrigado.